Maravilha. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele, quando estava escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, né, no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo. É uma explanação belíssima e muito poderosa para fortalecer a fé de cada crente. Então vamos ler aí o texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive como testemunhas até agora, porém alguns já dormem nessa época que ele escreveu a carta. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. E aí a gente vê a humildade, né, do apóstolo Paulo. A pessoa, quando está cheia do Espírito de Deus, ela tem que se tornar humilde. Como por um nascido fora de tempo. Algumas versões falam um abortivo. Alguém que escapou pela misericórdia de Deus. Então, aí nós temos esse relato que abrange, não é? Essas aparições de Cristo. E agora vamos ler também, irmão João e amados irmãos em Cristo, Atos capítulo 1, verso 3, que fala sobre este episódio de poder, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve com seus discípulos. Então, vem dizendo aqui o seguinte, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Maravilha. Vamos então ao PowerPoint para que a gente veja assim rapidamente como que foram essas aparições e um pouco do significado profundo que elas tiveram. Então, a nossa fé, meus amados, ela se baseia nisso que está aí. Ele vive. E isso é muito forte. Quando Deus me deu a graça de visitar este túmulo lá em Jerusalém, eu me emocionei muito quando vi aquela sepultura vazia. E até entrei nessa sepultura. A emoção foi maior ainda. Os túmulos dos líderes religiosos do mundo estão cheios, estão com ossos secos, com cinzas, mas na frente desse túmulo, lá em Jerusalém, está escrita uma passagem bíblica que é: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vamos em frente. Ele vive. Essa é a nossa grande esperança. 40 dias de preparação final de seus discípulos para a missão. É importante, como o irmão João já mencionou, que esse período de 40 dias
que a gente não entende ainda em profundidade, mas um dia Deus vai nos mostrar, não é? Há algo nesse período, e ainda no programa de hoje, nessa live, nós vimos vários episódios envolvendo os 40 dias. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava para ascender ao céu e deixar a sua presença física, que não estaria mais ali entre eles. Ele estaria em espírito, mas fisicamente ele não estaria mais com os discípulos. E a missão que eles tinham era muito grande. Era fazer com que o evangelho do reino, as boas novas de salvação, chegassem até nós hoje. E nós louvamos a Deus e engrandecemos o seu nome, por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Próximo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo aparece a Maria Madalena. Maria Madalena, aquela mulher que tinha uma vida desregrada, uma vida vil, podemos dizer assim, não é? Sem escrúpulos, mas aquela mulher, ela, ao ter um encontro com Cristo, ela ouviu aquelas palavras, vá e não peques mais. E ela deixou isso, aquela vida, a vida pregressa, ficou para trás. E então, a gente vê o quanto Cristo se dedicou a esta mulher. Os ímpios, de um modo geral, usam até a figura de Maria para dizer que Jesus teve caso com Maria. Absolutamente, não faz o menor sentido. São artimanhas de Satanás. Mas Cristo a valorizou, como Jesus valorizou também a mim, e valorizou a você também, que está participando dessa live. E essa primeira aparição do nosso Senhor Jesus Cristo a ela é muito significativa, porque a gente vê o interesse que ela teve de correr até o sepulcro para ver o seu Salvador. Então, isso é muito tocante, não é? Para ela, Jesus era tudo, e para mim e para você, Jesus precisa ser tudo. Nós precisamos ter tempo para Jesus. E isso está relatado em João 20, 16. Próximo. Aparição a outras mulheres, né? As outras mulheres. Jesus apareceu também a outras mulheres. As mulheres, irmãos, que naquele tempo eram tão desvalorizadas, e até hoje ainda são desvalorizadas. O maligno criou esse movimento do feminismo, e algumas mulheres, sem entenderem, vão nessa onda, não é? Na realidade, esse movimento não tem nada a ver com a dignidade da mulher. Ninguém pode tirar o valor da mulher. A mulher tem o seu valor pleno diante do Eterno. O movimento do feminismo é um movimento maligno. Ele não tem nada a ver com Deus. Como o machismo também não tem nada a ver com Deus. Deus não aceita essas coisas. E Jesus apareceu, então, às outras mulheres. Elas deixaram ali os apóstolos onde estavam, né, a caminho, e possivelmente voltavam para casa, e Jesus apareceu a elas. Jesus as valorizava. Louvado seja Deus por isso. Mas é importante a gente entender que todas essas pessoas, essas mulheres, elas tinham esse altíssimo valor e essa altíssima consideração, porque havia guarida, havia lugar na vida delas, no coração delas, na mente delas, para Cristo. E para nós vai ser a mesma coisa. Aí, nesse mapa, a gente vê a distância, né, que vai de Jerusalém até a Galileia. Entre algumas aparições e essa agora, que a Bíblia relata em João capítulo 21, já no finzinho do Evangelho de João, os discípulos eles empreenderam uma caminhada que vai entre 120 e 150 quilômetros até a Galileia, conforme o caminho que eles tomaram. E existem pelo menos 3 caminhos que levam de Jerusalém até a Galileia. Então, foi uma grande jornada, porque Jesus disse que ia aparecer a eles lá. E eles foram. E alguns deles foram pescar. E Jesus os chamou da beira do lago. Que emoção! Eles voltaram à praia,
só um pouquinho, irmão, ainda. Eles voltaram à praia e viram o Salvador ali, né? Estava fazendo alguma coisa ali na praia. Pedro teve, então, ali um diálogo comovente com o Senhor Jesus Cristo. E, naquele momento, ele teve que, 3 vezes, ele teve que confirmar o seu amor ao seu Salvador. E, então, Jesus o encarregou de cuidar do rebanho de Cristo. Na realidade, uma responsabilidade a mais a ele. Ele que era tão impulsivo, né? E às vezes impossível, como algumas pessoas dizem, não é? Mas ele negou a Jesus. Mas ele depois, ele chorou amargamente e se arrependeu de verdade e deu a sua vida por Cristo. Próximo. Aparição a 2 discípulos, aquela belíssima história que nós temos em Lucas 24, né, de 13 a 30. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Tem até um hino muito bonito que fala sobre isso. Um momento, assim, muito marcante. E a gente vê aí, irmãos, nessa aparição, que Jesus agora, ele tinha um corpo glorioso. Nós não temos uma ideia exata de como era o corpo de Jesus depois da ressurreição, mas imaginamos um corpo glorioso. Ele agora recebia do Pai a imortalidade, não é? E tal era o seu aspecto que esses 2 discípulos nem identificaram, não reconheceram bem a Jesus. Só mais tarde, não é? Quando ele estava chegando já lá em Emaús, quando ele foi constrangido a ficar com aqueles discípulos, e então, ao orar, eles perceberam, é o nosso Salvador. Que emoção grandiosa essa, não é? Essa foi uma belíssima aparição. Próximo. Depois, ele aparece também a Pedro, não é? A Cefas, não é? Pedro, irmãos, ele, de fato, ele teve uma participação muito grande, não é? na missão, ali no dia do Pentecostes, aquele sermão cheio do Espírito de Deus, e 3.000 almas se convertem, não porque Pedro era uma pessoa especial, mas porque Pedro colocou-se plenamente nas mãos de Cristo. E vai acontecer a mesma coisa com você e comigo, quando nós nos dedicarmos plenamente e nos arrependermos plenamente, como Pedro se arrependeu. E por isso, Jesus aparece a ele, e a gente não sabe exatamente o que Jesus falou, mas a gente pode imaginar que ele disse palavras de vida. Próximo. Aparição a um grupo dos apóstolos, está registrado em Lucas e João, e aí, nesse momento, Tomé está ausente do grupo dos apóstolos, e eles se ausentam, né? Eles se assustam, mas o nosso Senhor Jesus os tranquiliza e explica-lhes as Escrituras. Jesus estava dando o preparatório final aos seus discípulos, para que eles estivessem prontos para a missão. E, de fato, eles foram completamente diplomados, podemos dizer assim, nessa escola, cujo professor, o mestre, por excelência, era o Salvador Jesus Cristo. Próximo. Aparição aos apóstolos, agora, inclusive, a Tomé. Agora, Tomé está também presente. Ele realmente era muito incrédulo, mas, mais uma vez, ele demonstra a sua incredulidade e ele quer, então, colocar o dedo nas mãos de Cristo e no seu lado para ter certeza que era o Salvador. Irmãos, essa dúvida, ela estava também, assim, quase que em todos os discípulos. De um modo geral, eles ficavam temerosos. É ou não é o Salvador? Jesus estava num aspecto magnífico e talvez um tanto diferente de como quando estava antes da sua morte. Próximo. O apóstolo Paulo relata isso, a gente já leu o texto, né, em 1 Coríntios 15, quando ele falava da ressurreição dos mortos. Eu tenho lido essa passagem nos cemitérios muitas vezes, não é? Alguns trechos de 1 Coríntios 15, porque nos dá muita força
para a gente crer na ressurreição dos mortos. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Próximo. Aparição a Tiago. Entre os apóstolos haviam 2 Tiagos, né? O Jacob, né? E um era chamado o irmão do Senhor, e o outro era um dos filhos de Alfeu, né? Irmão de Tadeu. Mas aí diz que ele apareceu a Tiago. Todos 2 tiveram participações marcantes. Na realidade, todos os apóstolos, menos João, não foi martirizado. E foi. João também foi martirizado. Só que, pelo poder do Eterno, que tinha uma missão ainda para ele, ele escapou, não é? E foi lançado lá em Pátimos, mas alguns deles morreram. Aliás, todos eles foram martirizados de uma forma ou de outra. Próximo. Aparição aos 11, não é? Mateus 28, 16 e Marcos 16, 14. E é relatado que aconteceu no topo de uma montanha na Galileia. E Marcos acrescenta que eles estavam reclinados à mesa. E é aqui que Jesus, irmãos, lhes dá a grande missão de evangelizar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E, meus irmãos queridos, não era um conselho, não era uma sugestão, era uma ordem, era algo imperativo. Ide. E esse ide é para você e é para mim. Não é só para o irmão João, o irmão Leonídio, o irmão Paulo, mas é para você, para todos os que estão aqui nessa live, os que vão assistir, para todos que aceitam o convite de Cristo. Ide, evangelizai. Cremos que temos mais um. Então, agora vem a aparição final, não é? Ali, quando se cumpriam esses 40 dias após a ressurreição, antes de ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, ascender ao céu, ainda instruindo os apóstolos, dando as últimas aulas, os últimos conselhos, as últimas orientações. Jesus os conduz a um lugar perto de Betânia. Que coisa bonita. E lhes dá as instruções finais para esperar em Jerusalém até que lhes enviasse o Espírito Santo. O Espírito do Eterno, que é derramado sobre Cristo, conforme está em Atos 2, 32 e 33. E é derramado sobre ele, e Jesus derrama sobre os seus discípulos, como está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, ele é levado ao céu à vista deles. Louvado seja Deus, irmão João, irmão Leonídio, a todos os irmãos queridos, por essa experiência belíssima que nós temos na palavra de Deus e que nos enche de coragem, de ânimo, para que a gente busque o poder do Eterno nesses dias difíceis que estamos vivendo. E nos consagremos ao Eterno também. Amém?